Mas o que se quer quando se pensa numa Constituição, né? Quis também trazer um depoimento de outra figura histórica que vem bem num dia em que a Constituição comemora 30 anos, que é o Raimundo Fauro, né? E diz ele lá no A República Inacabada, que também é uma obra muito interessante, tem primeiro uma conceituação, né? A Constituição, em sentido jurídico, se apoia na Constituição Social, mas traduz e espelha forças sociais e econômicas, ordena, organiza e transforma a realidade. Mas o que me chamou mais a atenção é a segunda parte do trecho, né? A Constituição jurídica apela para o homem como agente da história, o homem apto a construir uma ordem política voluntária e consentida, artifício despido de arbítrio. Acho que vem bem a lembrança ou a demarcação de Raimundo Fauro de que a Constituição ela apela para o homem. Ela não muda o homem, né? Mas ela, como projeto de transformação social, ela se opera através do homem. Esse é um elemento importante para a gente ter na cabeça, para a gente não construir uma lógica de inversão do processo. Vamos corrigir o homem pela Constituição. O homem jamais será corrigido pela Constituição. E a Constituição será tão boa quanto bom seja o homem que a aplica. Muito bem, mas na sequência disse aos senhores que ia falar sobre ilusões constituintes, né? E a que ilusões eu quero me referir? Eu quero me referir a percepções que apareceram no momento constituinte que nos levou à Carta de 88 e podem aparecer em qualquer outro. Percepções que surgem nesse momento constituinte e que podem nos conduzir a resultados que não sejam desejados. A primeira dela é o bovarismo jurídico. Esse é um texto que eu vi, uma referência que eu vi numa publicação na revista Lua Nova, e a autora agora está me fugindo à memória, fazendo absoluta injustiça, né? Márcia Teixeira, alguma coisa mais. Mas a figura é uma figura muito interessante, né? Diz ela, a Constituição de 88 padeceu um pouco desse bovarismo jurídico, quer dizer, ela tinha a percepção de que os mecanismos jurídicos seriam capazes de empreender a todas as transformações. Então, quanto mais a gente investisse no aparato jurídico, sejam na norma em si, seja nas instituições que com esse aparato operam, né, maior seria a nossa garantia de que o projeto daria resultado, né? E esta é uma visão muito benevolente do direito sobre si mesmo, né? Da capacidade que o direito tenha de operar sobre os fenômenos sociais, né? Então, o bovarismo jurídico é um primeiro problema, é a gente ter essa percepção de que o texto vai nos acolher, né? E de que ele será capaz de empreender a todas as transformações de que a sociedade deseja. A segunda ilusão constituinte é a ingenuidade jurídica. E aí isso é uma variação do bovarismo, quer dizer, o bovarismo acredita que ele é capaz de transformar. E a ingenuidade acredita que as forças, os fatos e os acontecimentos sociais se movimentam da mesma maneira que o direito, né? Na busca dos mesmos resultados, na mesma velocidade, com os mesmos pressupostos, né? E nada mais ingênuo, né? O direito tem uma pretensão de coerência e congruência interna. As relações sociais não têm em absoluto essa pretensão, né? Não preciso ter coerência interna. Eu, como sociedade, posso pensar uma coisa hoje, pensar outra totalmente distinta amanhã, e eu não tenho essa preocupação de congruência interna. O direito tem uma preocupação de estabilidade, de permanência, de segurança. E os fenômenos sociais não têm essa preocupação, muito ao contrário, o tempo está cada vez mais acelerado, né? E aí, portanto, há uma certa ingenuidade da parte do direito de achar que ele sozinho é capaz de captar a maneira pela qual as relações acontecem no plano da sociedade e que, portanto, ele sozinho será capaz de alguma maneira, conduzir a sociedade,
né? Moldar a sociedade, transformá-la por si só. E a terceira ilusão é a ilusão do extremismo jurídico. E aí o extremismo no seguinte sentido, quer dizer, a história, e aí talvez isso seja o extremismo derive ou venha da ingenuidade, né? A história, como a gente sabe, desenvolve um movimento pendular, né? As coisas vão para um lado, depois sofrem um impulso, vão com toda a energia, chegam ao extremo, né? do ponto da curva e depois retornam na busca de uma certa estabilidade. E aí o problema, que pode se apresentar como uma ilusão constituinte, e a que eu chamei de extremismo jurídico, é você querer, com o direito, dar uma resposta oposta a uma determinada situação que existia. Eu vou num exemplo muito pequeno, muito recortado, mas que é muito claro, né? Antes da Constituição de 88, havia um quadro muito, digamos, irregular de ingresso de pessoal nos quadros da administração pública. Então, eram muito comuns, ingressava como seletista, transformava em estatutário, ingressava como, servente, virava engenheiro. Havia um quadro mais indisciplinado. O que fez a Constituição de 88? Foi lá, estabeleceu o princípio concursivo, do qual eu sou fã e beneficiária, né? Sou servidora concursada da Procuradoria do Município do Rio de Janeiro, mas estabeleceu o princípio concursivo também de uma forma tão absoluta, né? Que a pessoa, quando ingressa no serviço público, não tem a perspectiva de ver recepcionado qualquer ocorrência de evolução que ela tenha na sua vida pessoal e profissional. E vamos ter desvios também, esse é um exemplo clássico que eu dou sempre quando falo. Havia na Sete Rio, não sei se isso ainda é assim, mas na Sete Rio, em nome da especialização e por conta do princípio concursivo, nós tínhamos o emprego público de plaqueador e o de emplacador, né? Um era o empregado público que pintava a placa e outro o empregado público que pendurava a placa, né? Não, é verdade. De modo que se o pendurador aprender a pintar, ele não pode pintar porque é desvio de função, né? Muito bem. Este é um exemplo do extremismo jurídico, quer dizer, a gente sai de um ponto e vai para o outro sem tentar buscar o ponto de equilíbrio. Por que trazer essas ilusões constituintes? Porque a gente sempre, ou frequentemente, tem uma percepção de que talvez um momento constituinte resolva muitos dos nossos males, né? Então, se nós temos esta manifestação na sociedade brasileira que é patológica, vamos com o direito extirpá-la, né? Vamos dizer na Constituição, fica proibido ser corrupto. E aí, com isto, teremos eliminada a corrupção. Vamos dizer na Constituição, todo representante do povo, todo parlamentar tem que expressar efetivamente a representação. E aí, com isso, teremos tudo solucionado, né? Então, penso que é importante a gente perceber que é possível que o momento constituinte navegue em torno de algumas dessas ilusões e que ela, portanto, não terá, seja qual for a carta que se tenha, não terá o condão de, por si só, sem o homem de que nos falava Raimundo Faoro, empreender a esta transformação. Muito se tem dito da Constituição de 88 que ela não gerou este ou aquele resultado, que ela não foi capaz de fazer isto ou aquilo. E talvez a pergunta que a gente tenha que se formular é se a falha é da Constituição de 88 ou se a falha é de quem a vem aplicando, no que eu me incluo, inclusive, né? No que eu me incluo, porque na condição de advogado de Estado tenho a responsabilidade especial de aplicar a Constituição de 88. Lembro também, trago mais uma vez, autores históricos, achei que o momento pedia, né? Sérgio Buarque de Holanda já mostra que algumas dessas ilusões constitucionais se aliam com traços históricos que a gente efetivamente tem, né? E ele, falando de patologias no nosso sistema, ele dizia, né, que outro remédio que se apresenta para as nossas patologias
enquanto sociedade, é compassar os sistemas, os acontecimentos segundo sistemas, leis ou regulamentos de virtude provada, né? Então, se aprovarmos uma nova Constituição plena de virtudes, seja qual for a condição que nos leve a um texto pleno de virtudes, com isso nós teremos superado as nossas patologias, né? Acreditando que a letra morta pode influir por si só e de modo enérgico sobre o destino do povo.